Olá, eu sou Suzane Silveira Lemos França. Sejam muito bem-vindos. Depois de alguns meses eu retorno aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre outros temas, depois de vocês já terem visto, né, serem tratadas questões como viagens em outros tempos, doenças, vacinas, né, temas tão caros para nós hoje, sobre crenças também e sobre hábitos diversos de outros tempos que de alguma forma fizeram pensar sobre nós, mas que ao mesmo tempo também são práticas que eram diferentes daquelas que nós conhecemos. Hoje nós vamos ouvir falar aqui um pouquinho sobre o pecado e sobre a culpa. Os dois temas, né, para a gente começar, vão ser abordados a partir de alguns tratados escritos, né, nos idos do século XV e que foram escritos por reis, por nobres e especialmente procuravam ensinar como os homens deveriam se conduzir bem na vida, como eles deveriam procurar a felicidade, mas ao mesmo tempo também serem virtuosos. A nossa tentativa, né, nosso alvo aqui hoje, então, como nós estamos falando de tratados, o primeiro ponto é saber o que eram tratados. Os tratados, eles reuniam ensinamentos. Alguns tratados eram tratados mais técnicos, que falavam, por exemplo, sobre a arte da caça, a arte da montaria, né, como eles diziam, a arte de bem cavalgar. E vários outros tipos de artes. Alguns tinham essa função mais técnica, mas outros tratados tinham uma pretensão mais grandiosa, como, por exemplo, ensinar a ler, a saber ler bons livros, mais especificamente, ou ensinar a governar, ensinar a ser caridoso, eram alguns dos temas desses tais tratados. E uma das preocupações, né, que eram bastante, que nós já vimos aqui também, era ensinar, por exemplo, a cuidar dos doentes e ensinar a orar, ensinar a evitar o erro ou o pecado. Essa foi uma das grandes preocupações dos homens do passado também. E esses tratados, com esses ensinamentos, eles existiam muito antes da Idade Média e há algumas confluências, alguns pontos em comum entre os tratados antigos e os tratados medievais, mas havia uma diferença substancial. Os antigos, quando eles falaram sobre alguns temas semelhantes como as virtudes, eles desconheciam um aspecto que era muito caro aos medievais, que era o pecado. E isso trazia, obviamente, uma diferença bastante substantiva. Quer dizer, todos eles, os antigos e os medievais, estavam preocupados em pensar como era o desempenho humano, como os homens agiam, por que agiam assim, como agiam. Mas a preocupação maior dos medievais era tentar organizar a sua vida de forma a evitar o pecado. Então, os tratados, de alguma forma, esses livros, né, de ensinamentos, vão focar vão focar bastante nesse aspecto. Um dos autores do século XIV, o Frei Álvaro Paz, que era um frade franciscano, ele escreveu um tratado entre 1340 e 1344 e ele ensinava justamente por que eles deveriam evitar o pecado. E ele dizia que o pecado, ele era vizinho da culpa, era vizinho do remorso e da tristeza. E recordando alguns autores do passado, como Sêneca, ele dizia que o ânimo culposo nunca podia estar tranquilo, nunca poderia ser alegre. Por isso mesmo era fundamental evitar o pecado. O Frei Álvaro Paz, então, ele dizia que o pecado era a causa da tristeza e o Dom Duarte, né, que é o nosso autor, ele vai complementar que o pecado era a privação da lei divina. E esses que escreveram essas reflexões, né, alguns deles foram mais célebres, como o rei Dom Duarte, que escreveu mais de um tratado, uma ensinança de bem cavalgar toda a sela, e escreveu esse livro, ele e o irmão dele, o infante Dom Pedro, escreveram 2 tratados que foram célebres e eles buscavam de alguma forma algo grandioso, o bem e a felicidade. E o Dom Duarte, para falar sobre isso, ele escolheu a lealdade como seu ponto de partida e ponto de chegada. E a lealdade de que ele tratava era a lealdade a Deus,
e a lealdade entre os homens, mais especificamente. E para alcançar essa lealdade, ele dizia que era fundamental que os homens fossem virtuosos, especialmente que eles conseguissem fazer com que a sua razão, que era a sua capacidade de julgar, e a sua vontade, que era a sua capacidade de escolher, estivessem bem conduzidos e conduzissem os desejos, conduzissem os prazeres. Em outras palavras, que a mente conseguisse conduzir o corpo. Essa foi uma das suas preocupações, por isso mesmo ele dizia que a virtude, para ser virtuoso, era preciso algum esforço. Porque para você conseguir alcançar as virtudes, não era em qualquer situação, era nos momentos difíceis, era nos momentos de adversidades, era nos momentos de sofrimento que era preciso demonstrar essas tais virtudes e não se deixar levar pelos vícios, pelos pecados. Então, o Dom Duarte, nesse seu tratado, ele dizia que a virtude, ela dependia de determinação e dependia de esforço, mas isso não quer dizer que ela fosse algo doloroso. Ao contrário, ela trazia recompensas, ela trazia entre as suas recompensas o prestígio social e a felicidade nesta vida e na outra vida, a felicidade eterna. No seu tratado, então, o rei, ele ensinava essa prática de ser leal, pensando sempre no controle das consciências e das vontades, muito mais até do que o controle do corpo propriamente. O que importava era ter uma consciência bem conduzida. Da mesma forma, ou melhor, por isso, o livro dele foi chamado de Filosofia Moral, assim como o livro do seu irmão, o infante Dom Pedro. Então ele escreveu um livro chamado O Livro da Virtuosa Benfeitoria. Não era a lealdade o seu alvo, e sim o benefício, o ato de dar, o ato de conceder, o ato de beneficiar, de saber doar, é aquilo que ele vai tratar. E por que isso era importante? Porque beneficiar era a mesma coisa de fazer o bem, era entendido como fazer o bem. E nesse sentido, beneficiar aproximava os homens a Deus, porque Deus era considerado o primeiro beneficiador, foi ele que concedeu a graça, foi ele que concedeu a natureza humana. E quem eram os primeiros beneficiadores? Eram os próprios príncipes, porque eram aqueles que tinham o que dar. Mas não apenas esse, porque o infante Dom Pedro, ele vai falar da relação entre os amigos, ele vai falar entre os senhores e os servidores, ele vai falar entre os bons e os maus, ou seja, ele vai tratar das diversas relações humanas. E por que ele defendia que era tão fundamental beneficiar? Porque era uma forma de evitar um dos principais males sociais, a ingratidão. Então, de forma abreviada, nós podemos dizer que esses dois tratados, eles vão falar de como a sociedade se organizava e vão falar também um pouco sobre a hierarquia social, mas sempre pensando nesse ponto mais fundamental, que é como buscar o bem, como buscar a felicidade. Os tratados mostram como eles entendiam o funcionamento social, os direitos e os deveres, e para eles ser leal, que são os dois focos, ser leal e saber dar, eram muito mais do que simples práticas, eram as práticas que sintetizavam toda a existência, por isso elas eram tão essenciais e por isso nós optamos por falar disso aqui. Então elas ensinavam algo mais profundo, o que estava na base da existência, o que se esperava de cada um nessa vida, neste mundo, e por fim o que estava à espera dos bons e dos maus na outra vida. Era isso por hoje, muito obrigada e até a próxima.